Olá a todas e todos, meu nome é Marcos Kligman e sejam muito bem-vindos ao canal Audiovisual. Yeah! O vídeo de hoje é para falar sobre como não conduzir entrevistas. Olha só, esse vídeo vai acertar em cheio, eu estou dando uma indireta, aqui e essa indireta vai ferir algumas pessoas. Mas, igual, vamos lá. Muita gente está aqui, trabalha com pequenas produtoras, vai saber, vai se identificar com essa situação. Chega um cliente e pede um institucional. Vamos falar primeiro o que está acontecendo, por que tem muita gente virando filmmaker e fazendo institucionais. Bem, o Brasil, desde 2019, o Brasil começou uma falência absurda nas artes e na produção audiovisual. O Brasil faliu, em todos os sentidos, mas desde 2019 o Brasil está falido na questão audiovisual. Então, muita gente que trabalhava em grandes produções de cinema, por exemplo, técnico de som direto, diretor de arte, diretor de produção, diretor de cena, essas pessoas pararam de trabalhar nessa grande família que é o cinema, que é muitas pessoas trabalhando com um orçamento caro, e já que sumiram os orçamentos caros, elas tiveram que dar um jeito. Dar um jeito de que maneira? Se transformaram em filmmakers, ou seja, com a sua pequena produtora, começaram a fazer pequenos filmes para pequenos clientes. E isso tem alimentado um ecossistema. Sendo bem realista, que é uma coisa assim meio complicada vou dizer uma coisa meio delicada aqui. Esses filmes institucionais, eles não atingem ninguém. Eles não causam impacto. São filmes que poderia ser um e-mail. São filmes que poderia ser uma postagem no Facebook. Uma empresa que vai mostrar a sua nova sede em tal lugar. Ninguém assiste. É fim de ano e nós estamos com novos revendedores. Não existe. Uma empresa, uma ONG que vai fazer um serviço, só a panelinha assiste. Mas nós que somos produtores audiovisuais, a gente fica bem quietinho. A gente não vai contar isso para o cliente. A gente não vai falar isso para as agências ou pequenas agências, a gente não vai comentar isso com as empresas, mas é a realidade, é um custo alto que teria muito mais resultado se fosse feito uma postagem gráfica para redes sociais e botar todo esse dinheiro da produção em AdSense, em fazer essa mesma imagem circular por aí. Aí daria certo. Na verdade, Hollywood mesmo aplica uma regra que o valor do orçamento do filme é sempre a metade do valor de distribuição. Se o filme custou 1 milhão, 2 milhões para a distribuição. É um cálculo maluco, é um cálculo que a gente não enxerga, aquela coisa que não imprime. Quando eles falam o orçamento do filme, eles nunca falam que custou o dobro fazer a distribuição, mas essa é uma realidade que nós deveríamos trazer para o nosso setor aqui de publicidade. A publicidade não se deu conta disso e continua, mas eu vou ficar quietinho porque nós somos produtores audiovisuais, a gente precisa desse dinheirinho. Então vamos lá, as pessoas que trabalhavam nas grandes empresas, grandes produtoras, enquanto as produtoras não se demitiram, porque ninguém é contratado, ninguém tem CLT com essas empresas, mas o ritmo de filmagens está lento, então eu preciso ganhar um troco fazendo um filme institucional, fazendo uma pequena publicidade, e aí nisso sempre vai a entrevista. E aí o que acontece? Pessoas que eram diretor de arte, técnico de som direto, design de editores ou qualquer outra coisa, cinegrafistas, acabam tendo que trabalhar como diretoras ou diretores de cena, ou seja, coordenando toda a equipe. E muitas vezes a pessoa não tem preparação para isso e acaba errando num dos pontos que é o título. Acaba errando em vários pontos, mas um dos pontos que mais eu sinto, assim que dá uma facadinha no coração, é a entrevista. Entrevistar pessoas para institucionais. Isso é um ponto delicado. Até para filmes, até para documentários. Isso é um ponto que as pessoas não estão sabendo fazer. Como é que eles estão fazendo hoje em dia? Como é que eu vi isso acontecendo. Sou testemunha de várias pequenas produções que incorreram nesse erro. Ou incorreram e recorreram, porque, nossa, dá pena. Senta uma pessoa que não é uma atriz, não é uma pessoa habituada com câmeras. Senta ela em algum lugar, faz a fotografia com a pessoa sentada ali
E essa pessoa que não está acostumada, que tem medo de câmera, que fica, não é medo, é que se sente nervosa. As pessoas elas querem acertar. E esse é o grande problema que a gente não se dá conta. As pessoas que começam a gerar ansiedade nelas. Por quê? Porque elas querem acertar. E se elas querem acertar, elas começam a se concentrar em falar bonito. E tentar falar bonito é errar tudo. O que vai acontecer se a pessoa fica ansiosa pela fala dela? Ela vai errar muitas vezes. Ela vai não saber escolher as suas palavras. Ela vai ficar pensando qual seria a melhor palavra para falar naquela frase, e nisso ela dá gaps, que são espacinhos que ela fica falando, ou então ela fica dando pausas entre uma frase e outra. E isso fica bem difícil de editar. E geralmente a gente vem com um institucional com uma ideia que é de 30 segundos, 1 minuto, 5 minutos. 5 minutos é um longo tempo para um institucional, mas, poxa, um filme de 30 segundos e a pessoa tem que dar uma fala, a diretora vai querer que aquela fala seja aquela fala cirúrgica, que diga exatamente tais palavras. E ela não consegue, e ela repete. O que acontece se ela não consegue, ou se ela se sente ansiosa? Toda a produção vai precisar de mais tempo ali dedicado para uma fala que poderia ser muito mais curta. Então a gente gasta o dia fazendo uma cena que deveria ser curta. E quando a pessoa percebe que ela pode repetir ainda o take, aí complica mais ainda, porque essa pessoa ela tanto, e isso não só a pessoa que está sendo entrevistada, isso a diretora ou o diretor inexperiente também vai achar que precisa repetir takes. Mas repetir takes não é a melhor alternativa para a gente fazer uma entrevista. No lugar disso, vamos fazer diferente. Vamos primeiro montar a luz, montar a câmera, montar o cenário, com uma pessoa que vai ficar de stead. O que é stead? Stead é alguém da produção mesmo que senta ali, uma pessoa que seja mais ou menos da mesma altura ou da mesma cor de pele, que sente ali no lugar da pessoa que vai ser entrevistada. Que sente e fique ali para ela ser modelo, para ela ser dublê enquanto a gente bate a luz, prepara o cenário, todas essas coisas. Não deixa o próprio convidado ali, porque toda aquela função em volta vai deixar essa pessoa mais nervosa ainda. Depois disso, senta aquela pessoa, se ela tem que olhar para a câmera, ou se ela não tem, é melhor ela não olhando para a câmera, é melhor se ela estiver conversando com alguém aqui, assim, ou alguém aqui, conversando com alguém de fora. Torna a coisa um pouco mais informal, a câmera não fica tão invasiva, não fica tão quadrada. Então, a não ser que a tua linguagem seja, de fato, olhando para a câmera, mandando recado para você que está em casa, se não for assim, conversa com uma pessoa que está te entrevistando. E essa pessoa pode conversar contigo muito tranquilamente. E aí, o fato é, a melhor solução é, liga a câmera e deixa-o rolar. E pergunta e vai envolvendo a pessoa com questões emotivas, vai chegando no coração dessa pessoa e não na lógica. Porque se a pessoa fala com o coração, ela vai te dar frases que tu não estás imaginando no teu roteiro. Vai dar frases brilhantes demais, ela vai se emocionar, ela vai vir aquela lagriminha, ela vai se entregar de verdade para a causa de falar com alguém. Então basta a gente ignorar a câmera. Então não adianta botar uma câmera, dizer que tem que olhar para a câmera e depois falar para ela, mas ignora a câmera. Ou então dizer, finge que essa câmera é uma pessoa. Não dá para fingir. As pessoas que não estão habituadas com câmera não conseguem se habituar a ignorar a câmera. Elas estão nervosas. Então o que dá certo, o que faz a coisa acontecer é a gente ter uma entrevista, perguntar um pouco dela, perguntar do histórico dela, daquela empresa e soltar, deixa que solte, que fale, e daqui a pouco ela vai falar alguma coisa, e o que ela falar, vai, além de servir, vai te dar ritmo, porque a pessoa vai estar falando no seu ritmo, vai deixar a pessoa tranquila. Isso se reflete, porque uma pessoa nervosa é uma pessoa que parece que fez cocô nas calças e que está ali sendo interrogada pela polícia, e senão vão bater nela. E ela se sente acuada. E ela quer acertar. Então, quando a pessoa para de querer acertar essa frase, aí que ela consegue se libertar dessa gaiola e terás muito melhores resultados. Vai por mim. Terás resultados muito bons.
E isso é uma conversa fluida, isso é sem pressão. Não adianta falar para uma pessoa para ela não se, para ela ficar calma. Ou pior ainda, a pior coisa que eu vi isso acontecer, falar para a entrevistada assim, respira. Nossa, gente, deu vontade de bater naquela diretora. Respira. Era um diretor. Respira. Disse assim, calma, respira. Isso não é coisa que se diga, gente. Em vez disso, aí, né, que aconteceu nesse episódio? É um episódio mesmo. A pessoa estava ali, estava travada, eu posso tentar, blá 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 blá, blá 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 blá. E a pessoa foi soltando, se emocionou, deu uma risada gostosa no final. Todos esses elementos servem muito mais para a edição. Para mim, essa é a maneira correta de dar uma entrevista. Eu quero saber se vocês têm outras maneiras de entrevistar pessoas. Ou então, se for para ser uma coisa formal, mesmo, com formalidade, olhando para a câmera, com um discurso programado, então é necessário muito, mas muito, mas muito ensaio. E quando tu acha que tá legal, eu vi uma frase que eu falo para meus alunos do curso de cinema, que é assim, é derivado da lei de Murphy. Diz assim, bom, vocês não sabem, eu tenho que falar o que é a lei de Murphy. A lei de Murphy diz que tudo que tem a chance de dar errado vai dar errado. E a derivação da lei de Murphy que eu inventei é assim, ó. Não é que o nervosismo pode te enganar. O nervosismo vai te enganar. O nervosismo vai te trair. Confia nisso. E o único jeito da gente driblar o nervosismo é estando muito mais que decorado, absolutamente decorado, uma coisa quase insana. Porque quando a gente está acostumado a decorar as coisas para dar, tipo uma tabuada que a gente está aprendendo, daí 7x7, a pessoa pode pensar nos dedos 49 e falar assim, contando, pensando. Mas num texto que é dito para a câmera, a pessoa não pode apenas lembrar das palavras, ela precisa naturalidade. E essa naturalidade só se obtém se ela sabe muito, mas muito de cor. Isso exige muito ensaio. Então é preciso, se quer fazer um texto programado com aquelas palavras certinhas, não é 1, nem 2, nem 3 ensaios. É bastante tempo antes, sem câmera, conferindo se aquela pessoa está falando certo. Mas não é uma boa opção. Certo, pessoal? Acabei de falar para vocês o vídeo como não fazer entrevistas e também dei a solução de como fazer entrevistas. Se vocês discordam de mim, escrevam aqui embaixo. Se vocês passaram por uma situação parecida, ou que deram uma entrevista e ficou engasgando, pulando palavra, ou então que foram dar uma entrevista e o teu entrevistado travou, eu quero ouvir histórias engraçadas, histórias curiosas de pessoas entrevistadas. Eu tenho uma história entrevistada, porque eu trabalho com som direto, às vezes eu coloco o lapela aqui, a pessoa esquece que o lapela tá ligado, vai no banheiro, faz barulhos estranhos no banheiro, ou tem uma conversa íntima que revela segredos e a gente que tá com o som direto aqui, ó, fica assim, uau, né? Nossa, que bafão! Tá, pessoal? Um beijo, até o próximo episódio.